Olá, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, se você está assistindo a gravação dessa live. Muito feliz e grata por estar aqui hoje, com uma super convidada. Então, sempre eu trago terapeutas. Hoje eu vou trazer uma advogada, mas é uma advogada terapeuta. E vocês vão entender por que eu a convidei. Nós vamos falar sobre divórcio, tá? Não que nós aqui ficamos defendendo que as pessoas tenham que se divorciar, mas nós sabemos que isso acontece, é muito comum, mais comum do que nós gostaríamos, né? Infelizmente, mas é necessário olhar para isso. As pessoas estão passando por esses desafios, então nós precisamos estar aqui para falar desse assunto, trazer luz a um assunto que é tão importante, tão sério, que é um momento tão desafiador na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas não sabem como lidar com isso, sofrem muito nesse momento, as famílias. Então, nós estamos vindo aqui para trazer uma visão que pode contribuir muito para as pessoas que estão passando por isso, né? Ou se você conhece alguém que está passando por esse momento, já compartilha que pode ser uma contribuição. Apesar de estar passando por uma fase desafiadora, pode ficar um pouco mais leve, tá? A Cláudia já chegou e então já vou convidar a Cláudia para entrar. Convite. Vamos ver se o Instagram colabora conosco aqui. Não chegou o convite? Tem uma câmerazinha com sinal de mais, clica aí para ver se fica mais fácil, se nós conseguimos. Não? Deixa eu ver. Aqui, vou ver a sua solicitação. Vamos ver se dá certo agora. Eu aceitei aqui. Não tá entrando? Ó, aceitei. Vamos ver. Novamente. Se não tiver dando certo, eu vou encerrar e vou iniciar. Ó, diz que não pode participar. Eu vou. Será que a configuração do seu Instagram, Cláudia, dá uma olhadinha aí na configuração? Senão a gente encerra e começa novamente para ver se é algum problema aqui tecnológico do Instagram. Eu enviei um convite para você. Então, como eu estava falando, enquanto a Cláudia verifica lá a configuração. Opa, entrou. Deu certo agora. Oi, Paula, tudo Você está bem? me vendo? Estou te Eu vendo, estou te vendo também. Oh, que bom. te ouço bem, tá tudo certo. Também super bem. Pessoal que está assistindo, vocês estão vendo nós duas? Estão ouvindo bem? O som tá bom? Se puderem aqui nos informar, agradeço. Cláudia, bem-vinda. Obrigada, Muito obrigada, Paula. bom que deu certo. Conseguimos, né? Apesar das agendas aí. Pois é, foi Difícil, difícil mas arranjar uma data que desse certo, mas chegamos nela, né? que bom. Na hora certa, né? As coisas acontecem. Exatamente. Legal. Boa noite quem está chegando. Vamos compartilhando, pessoal, porque tenho certeza que vocês conhecem pessoas que estão passando pelo divórcio ou passaram e estão ainda vivenciando algumas consequências aí, alguns conflitos por conta disso. Então, a nossa intenção aqui é trazer informação que auxilie nesses momentos, né, que fica pesado muitas vezes. Então, nós queremos trazer aí uma forma de olhar para isso que facilite, né, a passagem por todo esse movimento aí que não é fácil para ninguém. Cada um
vivencia de uma forma, claro, cada um tem a sua história, cada casal, cada família, mas sempre envolve muitos conflitos internos e externos. E por menores que sejam, sempre tem alguma coisa aí para que tumultua um pouco a vida. Então, eu sou a Paula Pecchini, terapeuta integrativa, e sou da cidade de Maringá, Paraná, Cláudia também. E hoje é uma exceção. Geralmente o pessoal de longe que faz live, hoje estamos as duas aqui na mesma cidade. Muito bom. E atendo também online, então mundo afora. Onde tiver internet, até em português ou em inglês, estamos aí. Cláudia, eu vou pedir para você se apresentar também, por favor, Bom, para nós começarmos. bom, primeiro, Paula, tem que agradecer o convite, né? Foi um prazer mesmo receber aí seu convite para a gente vir conversar sobre um tema que é tão importante para mim, que eu gosto tanto e que acho que é tão importante para todo mundo que está, de fato, vivenciando esse processo, né? Essa fase da vida. Então, realmente, fiquei muito feliz, muito grata, viu? Pela sua confiança em mim e pelo convite feito. Bom, já que... Pode falar, Paula. Eu agradeço por você aceitar, porque ela tem tanto compromisso, gente, é uma correria. E aí conseguiu, encaixa aqui, encaixa ali, chegamos. E assim, é uma coisa que envolve também a nossa parte pessoal, que nós passamos por esse processo também. Então, né, é assim, ainda mais desafiador falar sobre esse assunto, né? Mas pode continuar. Não tinha como eu Apresentar. não tinha como eu não aceitar, né, o convite. A gente tem que agendar e organizar a agenda, mas que a gente vem com certeza. Bom, já que a gente vai falar sobre divórcio, eu vou começar me apresentando assim, né? Eu sou uma mulher divorciada. Eu pedi o divórcio há 3 anos, mas há apenas 1 ano que eu consegui terminar o processo, né? De fato, me divorciar. Eu fui casada por 23 anos. Desse casamento vieram meus filhos lindos, né? O Arthur e o Theo. Meu filhão vai fazer 18 anos amanhã, estou super feliz com isso, comemorando. Ai, que lindo. Daqui a pouco ele assiste aí, vai ver, tô mandando um beijo para ele. E durante esse período todo do casamento foi que eu construí a minha vida pessoal, né? Minha vida profissional. Então, sou formada em Direito, já há 20 anos. Além do exercício da advocacia, eu profissionalmente trabalhei com mediação judicial e extrajudicial. Trabalhei 2 anos como mediadora judicial. E sou professora universitária, leciono as disciplinas de Direito Civil que envolvem essas com as quais eu trabalho, né? Direito de família, direito sucessório, direitos da personalidade. Então, a minha experiência e a minha vida foi sempre muito marcada pelo meu casamento. Da mesma forma que ficou muito marcado também pelo meu divórcio, né? Daqui a pouco a gente vai contando aqui um pouco mais a minha história de vida, mas realmente o casamento foi muito importante e o divórcio também foi muito importante. Então, a minha vida é mais ou menos isso, né? Um pouquinho resumido aqui da minha trajetória profissional e pessoal. Mas a Cláudia, gente, eu chamei a Cláudia aqui, né, só porque ela é advogada e vai falar de leis, né, de como que funciona o divórcio, não é isso, não é aula aqui não, né, Cláudia? A Cláudia não vai dar aula de direito aqui, não. É porque a Cláudia, ela tem uma visão diferenciada. E aí eu vou então já começar perguntando, né, que a Cláudia, ela tem uma visão sistêmica desse processo, não é só a visão do direito, né, jurídica, nem só a visão pessoal dela, da história dela apenas, né? E nem só as experiências que ela teve atendendo os clientes, mas ela tem um conhecimento a mais, porque ela tem o conhecimento da abordagem sistêmica.
Então, quando que a abordagem sistêmica entrou na sua vida pessoal e profissional? Cláudia, conta pra gente um pouquinho. Vou contar. Primeiro, acho que todo mundo aí que estiver assistindo precisa saber que nós duas nos conhecemos por meio de um curso que a gente está fazendo ainda, né? De constelação para nos tornarmos, aperfeiçoarmos a nossa técnica para aplicar a constelação sistêmica familiar, né? Então foi assim, um prazer, né, conhecer a Paula, alguém de Maringá, porque no curso tem um monte de gente do Brasil inteiro, até de fora, né, do Brasil. E aí a gente se encontrou lá, muito coincidência ainda, né, Paula? Que foi no primeiro encontro que a gente teve de grupo, que a gente se reuniram as duas maringaenses lá Caímos no no grupo. mesmo grupinho. Exatamente. Então foi uma grata surpresa, assim, achar alguém da minha cidade. E é uma felicidade a gente poder estar assim, né? Fazendo trocas e parceria. Então, eu, na minha trajetória profissional, como advogada, como professora, eu sempre tive uma postura que não é muito tradicional, digamos assim, né? Eu me considero e sempre me classifiquei como uma advogada colaborativa. O que é uma advogada colaborativa, né? É alguém que não é tão beligerante, que não pensa em resolver o conflito por meio da observação estrita da lei, né? A minha preocupação maior sempre foi com, de fato, a resolução do conflito daquela família, a preocupação com como a família toda recebia o divórcio, né? Especialmente os filhos, o tratamento que esses pais, no momento de dificuldade, no momento em que a gente está meio ali perturbado, meio louco ali, né? Naquele clima tenso que se cria por meio de um divórcio, a minha preocupação era em promover um acolhimento, promover uma situação que fosse menos difícil, menos traumatizante para a família como um todo, né? Então, a minha postura como profissional sempre foi uma postura mais colaborativa, mais conciliativa, tentando resolver as coisas de maneira menos agressiva, menos conflitiva. E aí o tempo foi passando, né? E um dia eu recebi um convite para fazer um curso de mediação judicial. E por meio desse curso eu comecei a atuar como mediadora judicial nas varas de família aqui em Maringá. Então, a gente teve uma... Agora vem a professora falando um pouquinho, tá? Para vocês entenderem. Isso aí. A gente teve uma reforma no Código de Processo Civil, foi uma reforma importante, que incentivou esse movimento dentro do Poder Judiciário. E as técnicas autocompositivas de solução de conflito foram sendo implementadas. E por isso, talvez até por já eu ter essa característica de ser mais colaborativa, eu me interessei totalmente pelo tema e fui fazer o curso e começar a atuar como mediadora. E aí, nessa atuação, a proposta era que nós fizéssemos acordos entre as partes e não que a gente deixasse o processo seguir até o final, porque o processo, quem já passou aí por um processo judicial sabe que é desgastante, é penoso, é difícil de ser enfrentado, especialmente esses da área da família, né? Que a gente tem as questões emocionais mais latentes ali. E aí, por meio dessa experiência com a mediação, veio um outro convite, que foi o convite para implantarmos dentro do Poder Judiciário aqui em Maringá as constelações familiares. Aí a doutora Carmen, né, a juíza, convidou o grupo de mediadores lá do fórum, na época, na ocasião, para que nós fizéssemos um curso de constelação familiar. Isso aconteceu, salvo engano, em 2017. E aí foi o primeiro contato que eu tive com as constelações. Eu não conhecia até então, mas por conta do meu trabalho eu fui fazer o curso, né? Me interessei, achei interessante e fui fazer o curso. E fiz então aí uma primeira formação em constelação. Mas
eu não quis aplicar. Eu achei que era um assunto sério, né? Que era algo que a gente tinha que tratar com muito cuidado, com muito zelo para aquelas pessoas que estão sendo consteladas. E eu, então, fiz o curso e guardei na gaveta, assim, né? Eu comecei a aplicar as leis sistêmicas na minha vida, que foi, assim, um marco, né? Eu mudei muito, eu aprendi muito com isso. E é o E ideal comecei... mesmo, né, Cláudio? Ex Porque assim que nós realmente entendemos o que de fato a abordagem sistêmica nos traz. Tem que ter Exato, na nossa vida primeiro. exatamente. Eu fui aplicar, fui com muito cuidado verificar se aquilo funcionava para mim, né, nas minhas questões. E é importante também a gente se trabalhar antes de querer trabalhar os outros, É. né? Então, eu Uhum. fiquei alguns anos, assim, dedicando o estudo da constelação na minha vida, com a minha família, enfim, né? Me preparando. E não fui aplicar com os clientes, com os assistidos lá no fórum, né? Um outro grupo fez esse trabalho, mas eu não. E depois, então, em 2000 e... não estou lembrando as datas aqui, em 2020, que eu decidi me divorciar, aí foi um momento importante. E aí, a partir desse momento, é que surgiu em mim a necessidade de voltar a estudar sobre as constelações, e agora sim, com o meu olhar muito mais voltado para fora, né? Agora eu me sinto mais preparada para poder construir com os outros um outro resultado a partir de um divórcio, quando a gente aplica a constelação, né? Então, o meu É. contato com a constelação veio por meio do direito. Então, para mim, estão ligadas, né, as duas coisas. Sim, e porque não é de um dia para o outro também, é muita coisa que mexe aqui. Você começa a olhar para tudo aquilo com outro olhar na sua vida, né? Todas as relações, a questão da ancestralidade. Assim, não é de um dia para o outro que nós conseguimos absorver tudo isso. Então, começar a aplicar isso para outras pessoas envolve um processo Sim. muito intenso antes, né, conosco, antes Uhum. de aplicar com as outras pessoas. Então, assim, muito legal que você teve essa visão e falou, bom, deixa eu conhecer mais disso aqui, aplicar na minha vida. E aí, como você, né, já começou a falar que isso veio na sua área profissional primeiro, mas aí ficou no pessoal. E aí agora eu te pergunto, como, né, nesse outro momento da sua vida que você já começou a falar, como que isso afetou no seu trabalho, né, Então, esse conhecimento todo aí? então, na realidade, eu sempre penso que quando as constelações se apresentam para a gente, em algum momento elas vão fazer muito sentido e vai reverberar de uma maneira muito forte na nossa vida, ainda que isso venha devagar, né? Mas vai reverberar. Não tem como as constelações não mexerem com a gente, né? E É. comigo foi assim. Foi mexendo, foi transformando, foi adquirindo algumas percepções, né? E eu fui observando que aquele conhecimento que eu estava aplicando na minha vida era absolutamente necessário na vida dos meus assistidos, dos clientes, das pessoas que chegavam até mim, né? Então eu fui sentindo a necessidade de ir edificando esse estudo dentro de mim, esse conceito, aprimorando, né, esse conhecimento, para poder não ficar ali de maneira egoísta, guardando aquilo só para mim, né? Para poder expandir esse conhecimento para as pessoas que chegassem até mim. E por que que você fala que o divórcio foi tão importante para você? Na sua parte profissional também, né? Não só pessoal. Que é algo pessoal, mas você comentou que mexeu muito com a sua parte profissional também. Mudou alguma coisa aí, né?
sem dúvida. Eu acho que o divórcio é sempre um marco na vida de qualquer pessoa, né? Mas no meu caso, Paula, eu entendo que foi assim um divisor de águas, porque eu não me casei com a expectativa ou com a possibilidade, para mim não havia possibilidade de me divorciar, sabe? Eu me casei Hum. para viver o resto da vida com meu marido. E chegou um determinado momento em que eu identifiquei a necessidade de passar pelo meu divórcio. Então, tomar essa decisão foi muito difícil. E foi um marco exatamente porque eu já trabalhava com isso. Então, essa situação, a situação concreta do divórcio e as dificuldades que eu encontrei refletiram muitíssimo na minha vida pessoal, mas também na forma como eu enxergava e como eu fazia o meu trabalho. A partir do momento em que eu vivenciei situações difíceis, que eu, como advogada e como mediadora, que fazia isso todo dia, que atendia os clientes todo dia eu fazia um divórcio, Olha né? Eu só. achava que eu sabia muito sobre aquilo. Eu achava que eu dominava todo aquele cenário, né? E quando a gente ouve o outro falar, a gente, claro, tem empatia pela situação do outro, mas vivenciar na pele aquela situação é muito diferente e muito mais enriquecedor. E foi então nesse momento em que eu comecei a enfrentar situações que eu jamais imaginava que eu enfrentaria no meu divórcio, situações assim que eu via acontecendo com os outros, mas eu jamais pensei que aconteceria comigo, que eu pude ter a real compreensão da extensão, da amplitude, da seriedade, da complexidade que um divórcio traz para a vida de alguém. E aí eu então peguei todas essas sensações, essas situações difíceis que eu tive que viver e busquei me aprimorar, né, como pessoa, mas também desenvolvi no meu trabalho uma percepção muito diferente, né? Então, hoje eu penso assim que o meu divórcio serviu para aprimorar a minha vida profissional, né? Porque hoje eu, como profissional, eu acho que eu sou muito mais completa, porque eu consigo compreender com muito mais intensidade o que de fato aquelas pessoas estão passando. E é por isso é que eu consigo atender também, talvez mais, as necessidades dessas pessoas. E aí que eu entendi a real necessidade de aplicarmos a constelação às pessoas que estão vivenciando um processo de divórcio. Porque antes de vivenciar o meu processo, né, eu imaginava que a minha atuação como advogada, ou seja, atendendo aquelas pessoas e me restringindo a dizer a lei para eles qual é o direito dos filhos, da esposa, do marido, eu achava que eu estava cumprindo o meu papel, né? Mas a partir do momento em que eu vivenciei o meu divórcio, aí eu identifiquei a necessidade de os divórcios serem acompanhados por uma equipe muito mais especializada e muito mais complexa para poder de fato atender as necessidades dessas pessoas, porque só o acompanhamento legal, jurídico, é absolutamente insuficiente para que a gente atenda às reais necessidades desses casais, dessas famílias que estão enfrentando uma situação que, para a grande maioria das pessoas, é uma situação difícil. É uma situação que fica marcada na nossa história, né? Eu digo que eu sou uma antes do divórcio e outra, Cláudia, depois do divórcio. Então, de fato, na grande maioria das situações das famílias, o divórcio é uma situação muito difícil de ser enfrentada. A gente vê um casal ou outro que está muito amadurecido, muito evoluído e consegue enfrentar bem o divórcio sem muito atrito, sem muitos efeitos para os filhos, ou efeitos emocionais para o próprio casal, ou efeitos patrimoniais. Mas a verdade é que a grande maioria passa pelo processo de divórcio com muita dificuldade, seja financeira, emocional, enfim.
Então, hoje, o meu olhar para a assistência que eu devo dar para as pessoas que estão em processo de divórcio é muito mais elaborado, muito diferente, muito mais complexo, né? Eu imagino, Cláudia, porque eu passei, né, por dois divórcios. E, assim, no primeiro não tinha filhos da relação, então, assim, foi de uma outra forma. Não que tenha sido fácil, não foi. Tive que lidar aí com as minhas questões, Sim. mas no segundo que tenho, né, o meu filho, e ele tinha na faixa dos 5 anos, então já é um outro, Outra uma outra, experiência. um outro desenho, né? E, e aí, depois disso, que eu já conhecia, mas não tinha estudado a fundo as constelações e toda essa visão sistêmica. Mas depois de, né, como falamos, quando a água bate ali na bunda, quando nós, né, quebramos a cara algumas vezes, aí, opa, acho que eu vou ter que dar uma atenção para isso, porque eu tenho que buscar recurso aí de alguma forma para tornar isso não tão pesado. Exato. E foi incrível o meu processo depois do divórcio, o meu crescimento, a minha forma de olhar para a vida e para o meu sistema familiar, tanto da família de origem quanto a nova família ali que eu tinha formado, e quanta mudança, quanta transformação a minha mudança gerou, né, nos demais, nas outras partes envolvidas, mesmo sem ter que falar sobre isso, mesmo sem o outro ter o mesmo conhecimento, é aquela quando eu mudo, tudo muda. Então, Paula, os meus movimentos reverberaram e hoje nossa, é outra outra realidade que nós vivemos, maravilhosa. eu, E aí eu eu também sempre quis falar sobre, né, de que forma que esse conhecimento sistêmico você vê que ajuda as pessoas, né? Como que você vê? Eu Mas pode. sempre, eu sempre digo assim, Paula, que a gente costuma pensar no sistema, nas famílias, quando a gente vai casar. Às vezes ainda não. Tem muita gente que ainda casa pensando que você está casando só com seu marido. Na realidade, isso É, não é verdade, né? A gente esquece da casa, mochilinha que vem, né? vem o pacote completo. Você casa com seu marido e com todo o sistema dele, né? Com os irmãos, com as irmãs, com a mãe, com o pai, com a família toda, né? E isso também é esquecido quando a gente vai fazer um divórcio. Quando nós vamos nos divorciar, nós não nos divorciamos de uma única pessoa. A gente se divorcia da família como um todo. Ainda que as relações possam continuar, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o tema que nós colocamos aí nessa live. Ainda que as relações continuem de alguma maneira, mas no momento de divórcio, aquele momento de máximo ali do atrito, né, que as pessoas ficam sabendo que tem uma certa tensão, nesse momento você está lidando com a família inteira, né? Por isso que as constelações, elas servem muito para as questões do divórcio. Porque quando a gente está divorciando, a gente está realmente mexendo naquele clã. A gente está mexendo na família como um todo. Em todas as expectativas que aquele marido, aquela esposa criou, mas também em todas as expectativas da família inteira. Por isso que é um movimento tão intenso, um movimento tão difícil de ser feito, uma decisão tão difícil de ser tomada pelas pessoas, às vezes, porque realmente reflete e reverbera em muita gente. Nem sempre vai reverberar só na pessoa que está se divorciando, né? No marido e na mulher. Na grande maioria das vezes, vai ter efeitos para as duas famílias. São duas famílias envolvidas. Por isso que as constelações, como elas tratam das questões sistêmicas, né? De tudo que a gente traz conosco
das nossas famílias, elas são absolutamente necessárias nesse momento para o bom tratamento do processo do divórcio, porque é por meio das constelações que a gente consegue também acalmar todos esses ânimos que estão em reboliço, né? No momento em que a gente decide fazer um divórcio, porque a gente não está lidando só com uma pessoa, é a Não, família inteira. Então, as é. constelações ajudam nesse sentido também, né? Também. E eu visualizo também a questão dos filhos, por exemplo, que muitas vezes nós percebemos que as pessoas não estão bem posicionadas no seu sistema. Então, se nós temos um filho ali que está entre os pais, ou que está se posicionando como maior, diante, ele vai se envolver e sofrer muito mais nesse Sem processo. Então, é dúvidas. importante porque a visão sistêmica vai posicionar cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado. E isso tira um peso gigante, muitas vezes, que é isso que está ali, às vezes, impactando, dificultando um acordo, né? Um puxa daqui, outro puxa dali. Exato. Outra coisa que você falou interessante de uma equipe multidisciplinar, porque nem todos os advogados vão querer estudar essa parte, e tudo bem, né? Há outros profissionais que podem cuidar disso, por isso que eu acho interessante isso que você falou, porque daí um terapeuta, né? Ou uma pessoa, um psicólogo, um mediador, pode fazer, dar esse Suporte. direcionamento, esse suporte para o autoconhecimento, porque muitas vezes não é, porque não é o adulto que está ali brigando, é a criança de cada um, criança interna ali ferida com as suas necessidades, as suas carências. Às vezes é necessário então trazer a pessoa para o momento presente, para o adulto, né? Trazer o eu superior ali, precisa desse trabalho, porque senão o processo não anda, fica aquela coisa difícil, e aí para os filhos é ainda mais difícil, que isso vai se estendendo. Então, quando tem todo esse trabalho, facilita para todo mundo. E também a comunicação com os filhos, porque uma grande preocupação nesse momento é com os filhos, sejam eles pequenos ou grandes, filhos são filhos. Mas, muitas vezes, os pais ali, né, o casal, tá tão na emoção, naquela aquele misto de raiva, enfim, não vou dar o braço a torcer, e esquecem dessa parte, de quanto isso está sendo pesado para os filhos. E às vezes eles têm a consciência, mas também não conseguem agir diferente. Então, há ferramentas que vão auxiliar para cada um, opa, se posicionar. E olhar diferente para tudo isso. E aí as escolhas, as decisões vão ser diferentes, né, Cláudia? É isso, Paula. Como tem sido a minha proposta, né? E a minha percepção desde que eu vivenciei o meu divórcio, né? Então, antes, o meu trabalho era voltado para atendimento jurídico, né? Ou eu estava fazendo a mediação como mediadora, tentando conciliar as partes, ou eu estava trazendo as questões jurídicas para o caso, né? Como a lei trata. Depois que eu vivenciei o meu divórcio, hoje eu entendo que um profissional que queira auxiliar as pessoas, né, as famílias no processo de divórcio, não pode atuar sozinho, né? Há necessidade de que essas pessoas busquem uma equipe de apoio, uma equipe que esteja preparada para atender essas famílias nos diversos aspectos que elas precisam agora serem apoiadas, né? Então, eu sempre recomendo que a pessoa procure, sim, um advogado, porque é absolutamente necessário, né? Procure um terapeuta, procure um constelador, procure um profissional que possa auxiliar as crianças, um profissional que tenha conhecimento específico, né? Talvez um terapeuta, um psicólogo, que tenha conhecimento específico no universo infantil, né? Procure uma pessoa que tenha conhecimento específico nas relações de casais, né? Talvez um psicólogo que seja especialista nisso, para que, por meio dessa rede de apoio,
o divórcio não seja o fim, né? Por isso que a gente colocou o nome da live aí. É importante que a gente mude a ideia de que o divórcio é o fim de um relacionamento. E o que acontece, né? Quando as pessoas se veem na situação ou na necessidade de se divorciar ou na vontade de se divorciar, elas, num primeiro momento, têm muito medo. Surge essa sensação de medo exatamente porque vem uma série de consequências ruins e que as pessoas imaginam, né, do divórcio. Mas é importante que as pessoas saibam que o divórcio nem sempre precisa ter essas consequências ruins. Se a gente tiver com uma equipe de apoio, se nós estivermos bem preparados para enfrentar este processo, essas pessoas não sairão com uma experiência tão negativa. O problema é que as pessoas, ao decidirem se casar, na maioria das vezes, elas planejam esse casamento. Eu, no meu caso, eu fiquei 1 ano com meu marido planejando, né? Como a gente ia fazer a festa, onde a gente ia morar, como seria a nossa família, né? Nós geralmente fazemos um planejamento para nos casar. No entanto, quando a gente decide divorciar, as pessoas já se olham como adversários num primeiro momento e elas param de planejar juntas aqueles próximos passos. Então, a minha proposta profissional hoje é que as pessoas planejem juntas os seus divórcios. E esse planejamento implica na adoção, né, de uma rede de apoio. Se essas pessoas, durante esse processo de divórcio, elas estiverem bem apoiadas, bem preparadas emocionalmente para enfrentar isso, essa situação não será tão traumatizante, não será tão difícil de ser enfrentada, né? Então, hoje, quando alguém chega, e um cliente, um aluno, um amigo, né, chega e fala, olha, eu vou me divorciar, eu digo assim, não, calma. Primeiro, você vai planejar o seu divórcio. Você já conversou com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Como vocês farão isso, né? Geralmente as pessoas tendem a ir tomando as decisões individualmente. Só que elas estão num grupo familiar e essas decisões não podem ser tomadas individualmente. Então a família não está desfeita. O divórcio não é o fim. A família continua. A única coisa que acontece é que a gente transmuta a relação. Uma relação que antes era uma relação afetiva entre homem e mulher pode continuar a ser uma relação afetiva agora, mas entre amigos, entre ex-marido e mulher, mas uma relação respeitosa, desde que pai e mãe, né? De pai e mãe, a figura do pai e da mãe vai permanecer, vai continuar, né? Então, desde que a gente faça isso com um planejamento, que a gente sente juntos e fala, tá, estamos pensando em nos divorciar. Como nós vamos fazer isso? Você concorda em fazer de um jeito ou fazer de outro? Você acha que a gente pode contratar tal pessoa ou tal pessoa para nos auxiliar, né? Nós aqui do direito, às vezes a gente auxilia as duas partes como advogado, né? Se há um divórcio consensual. Você contrata um advogado só, enquanto que se houver divergência, você tem que contratar 2 advogados, quer dizer, são 2 honorários, você já começa a gastar mais por aí, né? Então, eu sempre digo que um processo estruturado e planejado vai fazer com que essa família saia daquele divórcio de uma maneira muito mais tranquila, muito menos custosa financeiramente e principalmente emocionalmente, né? A gente, claro, né, um divórcio traz efeitos patrimoniais, mas os piores efeitos são para o casal e especialmente para os filhos, os emocionais, né? Esses ficam às vezes gravados na nossa memória para o resto da vida. Então, há necessidade desses casais, eles planejarem o divórcio. Hoje em dia, a minha proposta de trabalho é essa, né? A gente divulgar
o planejamento do divórcio. Muito. Isso é assim um olhar muito diferente para o que de É. fato acontece hoje. E nesse planejamento entra necessariamente em algum momento as constelações, né? Porque por meio Sim, delas a gente consegue ir colocando ordem, né? Naquilo que está em desordem. Porque se tá. já chegou a um divórcio, É, alguma desordem familiar existe, né? A é. gente consegue identificar. Então, é esse trabalho conjunto dessa equipe multidisciplinar de psicólogo, de terapeuta, de constelador, de advogado, enfim, né? De todo Tudo, mundo aí que pode tudo. contribuir com esse tema, que faz com que esse relacionamento não chegue ao fim. O relacionamento vai permanecer, ele só vai transmutar, ele vai Mudar. diferenciar, mas a relação vai permanecer. Por isso que a gente escolheu colocar É. que o divórcio não é o fim e não Exato. precisa ser. E também, Cláudia, eu penso naqueles casais que, na verdade, sabe aqueles casais que eles entram com um processo de divórcio, mas parece que daí eles não querem, porque quando tá para sair um acordo, aí um inventa uma coisa. Ah, Aí aquela dificuldade e tal, aí depois o outro, ai, tá, daí o outro inventa uma outra coisa. E muitas vezes isso mostra que eles não querem o divórcio. E quando, se for trabalhado dessa forma, né, posicionando, tratando internamente as suas questões, a comunicação não violenta, que assim a comunicação é causa de tantos problemas, a comunicação violenta, né, causa de sim, tantos desentendimentos entre as pessoas e, claro, entre, né, os casais. E aí, quando nós trabalhamos tudo isso, muitas vezes é possível até se repensar em tudo isso. sim. Vamos, então tá em dúvida, querem conversar mais um pouquinho, vamos aí dar um tempo, olhar novamente para as questões principais, o mais importante, vamos, né? Quem sabe uma nova chance, uma nova vida aí para esse casal. Então, porque nós vemos que casais também se divorciam e depois acabam até retomando a união, e depois, nossa, nós gastamos, perdemos, né, e sofremos, e claro, Aham. precisaram passar por isso Sim, tem para uma lição ali, ter né? uma lição, mas se puder ser de uma forma Evitar, mais leve, é melhor. sem dúvida. E, e também, quando nós falamos que o divórcio não é o fim, também me vem à mente aquelas pessoas que ficam vivenciando por anos e anos esse divórcio, né? Que ficam ali presas a tudo aquilo e não conseguem, então, retomar, seguir adiante. Geralmente um consegue e o outro fica ali, né? Como se estivesse parado na vida. Então, tendo esse suporte, essa pessoa também pode ser direcionada para Sim. um atendimento, para um tratamento. Nós temos aí muitos recursos que ajudam a equilibrar internamente essas tendências que a Ah, pessoa tem, como os florais, por exemplo, que em fase de caos, eu adoro ajuda, e não né? só em fase de causa, eu uso sempre, mas tem os específicos para esses momentos em que a pessoa está assim no extremo e, enfim, então equilibra isso para que ela consiga ter o racional em E a ordem empática. para poder olhar para a situação. É que nem nossa, às vezes a pessoa está tão mal que ela não consegue dar um passo na direção da melhora dela. Então ela precisa de um recurso que ela consiga, opa, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar, eu preciso fazer, seguir tal caminho, e ela tem essa força. Não que vai ser fácil, não é isso. Tanto os florais são naturais, não vai ter nenhum efeito colateral, né? Colateral. Vai ser diferente de uma medicação alopática e uma química forte, então por isso que os florais, eles, principalmente Ajuda. nesses momentos aí de crise, de caos, Com eles certeza. agem maravilhosamente, né? Eu, a- eu acho que a gente sempre tem que se valer de todos os recursos que a gente tiver disponível, né? E você, Paula, tocou num ponto importantíssimo, assim, que a gente realmente não podia deixar de falar, né?
que a gente observa na experiência assim, dos divórcios, né? Muitas das pessoas, Paula, acabam usando o divórcio como um instrumento para ferir o outro, né? Geralmente, assim, uma das pessoas toma a decisão de se divorciar e o outro se sente rejeitado, se sente excluído. E nós aqui da constelação, nós sabemos que uma das maiores dores humanas é a exclusão, né? Ninguém gosta e nem aceita ser excluído. Então, e no divórcio isso fica muito latente. Quando eu digo, olha, eu não quero mais estar casada com você. A pessoa olha para aquilo como se aquilo fosse uma exclusão, né? E para se vingar do outro, a pessoa acaba usando o divórcio como um instrumento para ferir mesmo, né, o outro. Tanto que a gente vê assim que algumas pessoas começam um divórcio e fica 5 anos num processo de divórcio. Não se desvencilha uma da outra, não consegue desvencilhar, né? Na realidade, ela está usando aquele processo só para machucar mais o outro. Para a ferida ficar aberta ali, né? Aberta, exatamente. E isso acontece exatamente porque a pessoa não está bem apoiada, bem preparada, porque aí vem, né, novamente, a constelação, a terapia, né, para que a pessoa possa enxergar o que de fato ela está fazendo com aquele instrumento, né? O que de fato ela está fazendo com o processo de divórcio. Sim, porque está realidade... tá ferindo o outro, mas está ferindo ela mesma, muito mais. Sem dúvida, sem dúvida. Então, a gente vê em muitos processos que há essa falha, digamos assim, de acompanhamento de profissionais que auxiliem essas pessoas a, em outros setores da vida, né, no emocional, no psicológico, a avançar para finalizar o processo ali na parte jurídica. Por isso que eu digo que quando a gente está tratando de divórcio, a gente não pode olhar só para a questão jurídica. Não. Nesse setor, no direito de família, a gente precisa obrigatoriamente de um acompanhamento multidisciplinar, porque a resolução lá do direito, do divórcio, né, no processo, depende de outras questões que aí a gente precisa de outros profissionais. Do psicólogo, do terapeuta, do constelador, dos psicólogos. Não anda. De tudo que a gente pudesse valer como recurso para que a gente possa estruturar essa pessoa, fortalecer essa pessoa para que depois ela esteja pronta para finalizar um processo judicial. Né? Então, uma coisa não anda distante da outra. Não depende do outro. Na realidade. E aflora no divórcio, né? O divórcio, ele é explosivo, ele traz até os piores lados da personalidade de alguém. Então, é o momento mais crítico em que, de fato, a gente não precisa só de um advogado, a gente precisa de uma equipe toda para assessorar e para acompanhar esse processo. É por isso que falo que conhece bem a pessoa no divórcio, porque é o lado sombra que nós não queremos acessar. Mas nesses momentos de crise é que nós acessamos, vem automaticamente. E uma outra coisa muito interessante da constelação, que nós temos aí o conhecimento da lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, muitas vezes, uma parte, falando do divórcio, causou um dano à outra parte. E quando não há compreensão dessa necessidade de compensação também, fica difícil o acordo, né? Chegar no meio termo aí. E às vezes essa pessoa que está exigindo é porque ela se sentiu lesada. Mas até qual ponto? Então, às vezes, o outro também concorda em compensar, mas para aquela, talvez ela não esteja no equilíbrio, aquilo não vai ser o suficiente, ela vai querer cada vez mais. E entra nisso que você falou, de ficar ali para sempre, se ela puder, né? Cutucando. Então, aí, tendo esse conhecimento, essa abordagem, de uma forma leve também, não é impor nada para as pessoas assim de uma forma pesada, mas mostrar, explicar aos poucos, com dinâmicas que
com as quais as pessoas se identifiquem também, não é chegar lá, ó, é assim, assim, vai ler o livro do Bert, esse aqui, ó. Não é assim, claro. Tem todo um trabalho, um Paula, movimento que vai sendo realizado para que as pessoas cheguem a esse conhecimento e possam fazer as modificações necessárias, sim. né? Esse ponto que você tocou agora é assim, na minha opinião, um dos mais complexos quando eu estou assistindo um casal, né? Quando eu estou acompanhando um processo, para explicar para eles como funciona nessa visão sistêmica e também para efetivar. Porque, de fato, quando a gente está... Qualquer tipo de relação, há necessidade, nós sabemos, por meio, né, do nosso querido Bert, que há necessidade de uma troca equilibrada. Toda relação, para que ela seja frutífera, para que ela seja próspera, para que ela de fato aconteça, né? Quando a gente está iniciando um namoro, um relacionamento, uma amizade qualquer, a relação precisa ser equilibrada. Se não houver esse equilíbrio, provavelmente uma das partes vai querer sair, né? Mas promover esse equilíbrio é um dos pontos, na minha opinião, mais difícil. É por isso que eu vejo tantas relações, não só as afetivas, né? Matrimoniais, assim, mas as relações de amizade, qualquer tipo de relação se desgastando e se desfazendo e as pessoas rompendo aquela relação, exatamente porque elas não conhecem essa lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio, né? Da troca equânime, troca justa, e elas desequilibram por meio do comportamento, por conta de às vezes uma infantilidade, uma imaturidade ou um desconhecimento mesmo, elas desequilibram a relação e só pelo desequilíbrio a relação se desfaz. Um Então, padrão que está repetindo do sistema familiar, sem perceber, automaticamente, né? exatamente. Na maioria das vezes é sem saber. Elas desequilibram a relação sem saber que estão fazendo isso. Porque se soubesse, se trouxesse a consciência, essa informação, não desequilibraria assim, né? Mas É, essa lei, que é a lei da troca, ela é absolutamente necessária e importante que a gente converse, fale sobre isso quando a gente está falando de relacionamento, né? Se a pessoa quer ter um namorado, um relacionamento saudável, um casamento saudável, ela precisa conhecer como funcionam as dinâmicas de troca entre os casais. E aí, Paula, o que acontece e o que eu vejo muito na minha experiência profissional, né? Alguns casais, eles têm muita dificuldade na troca porque acham que a troca deve ser da mesma moeda. Explico. Às vezes, o homem tem uma situação financeira melhor do que a mulher, ou vice-versa. A mulher se deu muito bem profissionalmente e tem um poder financeiro, econômico melhor ou maior do que o homem. Se uma dessas pessoas nessa relação se sentir menosprezado, né? Se sentir desvalorizado, a relação vai desequilibrar e a tendência é que haja uma separação dessas pessoas, né? E o fato é que as pessoas tendem a achar que a questão financeira, né, um poder pagar tudo, um poder bancar as viagens do outro, deve ser equilibrada na mesma moeda. Então, não é porque uma pessoa tem um poder aquisitivo ou poder financeiro, né, maior do que a outra pessoa naquele relacionamento, entre aquele casal, né, que a moeda de troca é a mesma. Então, a gente vê exato. muitos casais que escolhem, que planejam, né? A mulher se dedicar à casa, aos filhos, e o homem vai buscar o sustento para casa, né? E aí, quem está menos avisado, quem conhece menos das leis sistêmicas, vai dizer: ah, mas então não há uma troca equilibrada entre eles? A gente não está, então, respeitando a lei da troca, a lei do equilíbrio que o Bert fala, né? E não, eles estão sim respeitando a lei do equilíbrio, né? Enquanto aquela pessoa, ainda que ela não esteja contribuindo para aquela família com dinheiro, mas ela contribui produzindo,
fazendo que aquela casa vire de fato um lar, né? Que aquelas crianças sejam bem educadas, que aquelas crianças sejam bem acolhidas, né? Como é difícil quando os dois trabalham fora, os dois ganham muito bem, mas as crianças estão desassistidas. Mas as crianças são educadas e criadas pelos empregados da casa, né? Então, que nível de troca e de valores e de prioridade se dá dentro dessa família, né? Acaba que o dinheiro fica no número 1, tem prioridade 0, e esses filhos estão desassistidos. Então, quando a gente vê casais que patrimonialmente não tem equilíbrio financeiro, digamos assim, cada um tem uma disparidade ali financeira, um ganha mais do que o outro, não significa que não esteja havendo uma troca equilibrada entre essas pessoas, né? Exato. Porque um está trazendo dinheiro para a relação, mas o outro está trazendo acolhimento para os filhos, está trazendo cuidado, está trazendo atenção, está trazendo proteção. Então, essa lei da troca, quando a gente fala das relações afetivas e da sistêmica, né? Das constelações sistêmicas, essa lei da troca, para mim, na minha experiência, é a mais difícil de ser de fato compreendida e de ser aplicada nas famílias, nos casais, né? As pessoas não entendem muito bem como a gente pode fazer uma troca equilibrada. E realmente não pode desequilibrar. Quando um dá, o outro tem que entregar em retribuição, né? Às vezes uma pessoa dá muito afeto e o outro não é tão afetuoso, né? Mas ele contribui com mais proteção. Com mais... né? Exatamente. Então, essa lei da troca, de todas as leis aí que a gente estuda no direito sistêmico e nas constelações, eu acho que é o mais difícil hoje em dia para os casais conseguirem esse equilíbrio. E isso gera muito divórcio, né? Quando os casais não conseguem, de fato, manter o equilíbrio na relação, isso vai inevitavelmente levar a um divórcio, porque as pessoas não conseguem viver sem uma troca equilibrada. E isso desgasta a relação e depois as pessoas acabam nem entendendo por que é que elas se divorciaram, onde estava o erro, onde estava o problema, né? E na grande maioria das vezes, no diagnóstico aqui que eu faço com as minhas experiências, o problema está na lei da troca. Não houve uma troca equilibrada. Isso é um problema. Às vezes, como você falou, às vezes parece que está equilibrado, mas por quê? Porque os valores não estão bem definidos. E quando alguém fala assim, nossa, mas eu fazia de tudo para ela ou para ele. Excesso. Então, né, um dava em excesso. Muito, né? E aí o outro que está muito endividado, quem está muito endividado some, foge. Porque não vai dar conta de pagar essa dívida. E isso é incrível. Aquele que recebe demais, chega um momento que ele não consegue devolver e a única alternativa que ele tem é sair da relação. Então, esse que está entregando demais, entregando muito afeto, entregando muita atenção, ele começa a ficar pesado, né? Parece que é o chato ou é a chata que está pegando no pé, que tá... Mas, de fato, está entregando muito. Se o outro não está retribuindo na mesma medida, a relação desequilibra, não tem como continuar. Ou, às vezes, tira até a chance do outro fazer algo. Só eu faço. Ele faz eu faço melhor, então eu vou ficar fazendo. Exatamente. Né? Que essa frase sua é maravilhosa, né? Porque tem muito da gente nesse equilíbrio do dar e do receber, né? Às vezes a pessoa, ou ela é muito egoísta, ou ela é muito perfeccionista, ou ela se acha é muito centrada nela mesma, né? Ela fala, não, você não precisa me dar nada, né? Eu consigo, eu faço, eu dou, eu posso, que existe até uma soberba nisso, né? Que aí a gente pode falar. E aí entra na outra lei, né? Da hierarquia. Exatamente. E entra também num outro problema das relações, né? Dos casais,
que é a questão da pessoa mais narcisista, né? Da pessoa, porque ela tem ou um poder aquisitivo ou um poder emocional sobre o outro, ela controla, ela adquire um controle sobre a pessoa e aí o outro fica subjugado porque não consegue dar conta de se desvencilhar desse controle, né? Então é um outro problema que a gente tem. A gente estava falando antes, né, da live sobre a questão do atendimento com mulheres vítimas de violência. Nesses casos de pessoas vitimadas pela violência, seja violência física, violência patrimonial, que a gente tem muito, né? A pessoa desvia patrimônio, tem lá uma conta, um caixa 2, né? Violência patrimonial muito comum também, violência emocional. Nesses casos de pessoas vítimas de violência, um cenário clássico é a questão do desequilíbrio na troca emocional, né? A pessoa muito narcisista, muito autocentrada, ela controla o outro por meio da quantidade de entrega, né? Ela dá muito, ela dá dinheiro, ela dá proteção, ela dá cuidado, ela dá viagem, ela dá jantar, ela dá isso e aquilo. Só que aí o outro fica refém disso, né? O outro não consegue entregar na mesma moeda e se sente subjugado. E vai sair. Algum desses dois Então, na relação vai sair. Ou de seja, alguma a gente já forma, em identifica... algum momento, Sim, né? a gente já identifica um cenário que você sabe que é uma relação que não vai prosperar. Que É daqui a pouco verdade. alguém vai ter que sair porque não aguenta, Não né? vem. A gente não Não vem. aguenta. E esses movimentos, Paula, são feitos assim, inconscientemente, né? A pessoa nem percebe que ela está controlando demais. O outro nem percebe que está se subjugando na relação, né? E aí, em algum momento, vão decidir se separar, infelizmente. Infelizmente. Cláudia, esse assunto olha, daria para ficar aqui por horas falando, mas vou respeitar que você tem um compromisso Uhum. Já deu e nosso vou já, horário, então, Paula? Já acabou? já de 8h05. Olha só. Passa muito rápido, né? Muito bom o papo. E assim, aqui tem muita coisa para abordar desse assunto, que numa live só não é possível. Então, sim, foi uma pincelada, nós podemos ver aí outros temas futuramente para entrar mais a fundo aí nas leis, porque é interessante mesmo. Para a Vamos vida marcar outro prática, dia. mesmo quem não está, né, não tá passando pelo divórcio, nem pretende, como, né, em questão de relacionamento, essas reflexões já podem auxiliar muito para melhorar as relações entre os Nossa, casais, e não só casais, mas em todos os relacionamentos, porque nós somos seres sociais e nos relacionamos, e na, essas leis, elas estão aí para nos auxiliar, né? São na realidade, leis eu que, penso que a gente... conhecendo ou não, elas vão fazer efeito em todos, né? Eu penso, Paula, que a gente, antes de iniciar qualquer relacionamento, a gente deveria conhecer as leis sistêmicas, para Deveria. que o relacionamento seja saudável, seja produtivo, seja vindouro, né? Haveria Já necessidade da gente deveria, exercitar essas leis, né? deveria Mas a gente não começar conhece. no curso de para gestante, aí depois na pré-escola já começar, porque o É, mundo seria outro. Eu tenho fé ainda exatamente, que isso vai exatamente. acontecer um dia, que viveremos essa realidade, Quem sabe, né, né? Paulo? E a gente Talvez está os aqui nossos para ajudar netos, esse povo, né? bisnetos, não sei. Exatamente. Cláudia, então eu quero mais uma vez te agradecer muito e falar que vamos combinar mais coisas juntas, viu? Com certeza. A gente tem muita conversa para trocar ainda, né? Eu Temos, tá agradeço bom? muitíssimo, Paula, pelo convite. Foi uma delícia conversar aqui com você. E a hora que precisar, só chamar. Foi um prazer, tá? Que bom, eu que agradeço. E pessoal que esteve aqui na live, muito obrigada, viu? Compartilhem, porque vocês viram aí que nós falamos algumas coisas bem interessantes, não só para quem está divorciando ou já passou pelo divórcio, mas para quem está amando e se relacionando, ou quem quer amar aí, quer ter um relacionamento, já Exatamente. vai se preparando. Porque para Ô, achar o Paula, príncipe,
Você primeiro tem que ser uma princesa, não é verdade, Cláudia? Exatamente. Tem que se preparar para uma Tem que relação, se né? E eu preparar. e durante a live aqui eu fui vendo muitos alunos, amigos, queridos entrando aí. Um beijo para todos Ai, que vocês. legal. Obrigada, viu, Deixa por eu terem prestigiado. fazer uma foto nossa aqui, ó, um Vamos, print. isso. Aí, obrigada. Beijo. Obrigada a você. Um grande abraço. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.